E quando tudo parece perdido, ainda pode haver recomeço, porque às vezes o cenário é de destruição, de consequências acumuladas, de decisões erradas ao longo de gerações. Mas mesmo assim, Deus continua falando, chamando e mostrando que nunca é tarde para voltar. Hoje chegamos ao final do segundo livro dos Reis. Nos capítulos 22, 23, 24 e 25, vamos ver um dos maiores avivamentos espirituais, seguido por uma das maiores quedas da história de Judá. Um contraste forte entre arrependimento e consequência. E antes de começarmos, já deixe o seu like, porque isso ajuda muito o canal a alcançar mais pessoas com a palavra de Deus. Se essa mensagem fizer sentido para você, compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. E se ainda não é inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho para continuar acompanhando a série Leitura Bíblica em um ano. Olá, queridos, a paz do Senhor. No capítulo 22, encontramos um novo rei, Josias. E algo chama atenção logo no início. Ele começa a reinar ainda muito jovem, mas decide fazer o que é certo diante de Deus, enquanto o templo estava sendo restaurado. Algo é encontrado, o livro da lei, provavelmente esquecido por muito tempo. Quando o texto é lido diante do rei, sua reação é imediata. Ele rasga suas vestes, se humilha, reconhece que o povo estava vivendo completamente fora da vontade de Deus. Isso é profundo, porque mostra que o verdadeiro avivamento começa com consciência, arrependimento e retorno à palavra. Josias, então, busca direção e Deus responde através da profetisa Uda. A mensagem tem dois lados. O juízo viria por causa de tudo que já havia sido feito, mas por causa do coração de Josias. Ele não veria essa destruição em seus dias. No capítulo 23, vemos uma das maiores reformas espirituais de toda a Bíblia. Josias reúne o povo, lê o livro da lei e renova a aliança com Deus. Mas ele não para nas palavras. Ele age, remove ídolos, destrói altares pagãos, profana lugares de idolatria. Elimina o práticas errados. Ele vai fundo. Até mesmo coisas que estavam há gerações são destruídas. E então ele restaura a celebração da Páscoa, algo que não era feito daquela forma há muito tempo. A Bíblia destaca: não houve rei como Josias, que se voltasse para Deus com todo o coração, alma e forças. Mas mesmo assim, o texto deixa claro: o juízo não foi cancelado, foi adiado. Isso mostra algo importante. O arrependimento muda o coração. Mas algumas consequências coletivas ainda seguem seu curso. No capítulo 24, começamos a ver o cumprimento desse juízo. A Babilônia se levanta. Nabucodonosor invade Judá. Reis são colocados e removidos. O povo começa a ser levado cativo. O reino enfraquece. A estrutura começa a ruir. E o texto deixa claro: tudo isso aconteceu por causa dos pecados acumulados, especialmente desde os dias de Manassés. Ou seja, não foi algo repentino. Foi o resultado de um longo processo. No capítulo 25, chegamos ao momento mais difícil. Jerusalém é cercada. A fome se intensifica. A cidade não resiste. Os muros são quebrados. O templo é destruído. O palácio é queimado. Aquilo que representava a presença, a identidade e a força da nação é reduzido a ruínas. O rei tenta fugir, mas é capturado. Seus filhos são mortos diante dele. E depois, seus olhos são arrancados. Ele é levado cativo para a Babilônia. A maioria do povo também é levada. O reino de Judá chega ao fim. É um encerramento
pesado, mas não termina completamente sem esperança. Nos últimos versículos vemos algo diferente. Joaquim, um rei que estava preso na Babilônia, é libertado, recebe honra, provisão e passa a viver com dignidade. Um pequeno sinal no meio do caos. Uma lembrança de que Deus ainda está escrevendo a história. Ao longo desses capítulos, vemos verdades muito profundas. O avivamento começa quando voltamos à palavra. O arrependimento é poderoso, mas não apaga automaticamente todas as consequências. E decisões acumuladas ao longo do tempo moldam o futuro de uma geração. Mas também vemos esperança. Mesmo após a queda, Deus não abandona. O livro termina com uma porta entreaberta, apontando que a história ainda não acabou. E essa é a grande mensagem do segundo livro dos Reis. Deus é justo, mas também é misericordioso. Ele corrige, mas também preserva um propósito. E a pergunta que fica é: se hoje você tivesse acesso à palavra de Deus, como Josias teve, qual seria a sua reação? Indiferença ou transformação? Porque ouvir a verdade é uma oportunidade, mas responder a ela é uma decisão. Se essa mensagem falou com você, deixa o seu like. Isso ajuda muito o canal a alcançar mais pessoas. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa entender que ainda há esperança, mesmo depois de erros. E se ainda não é inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos episódios da série Leitura Bíblica em um ano. Que Deus abençoe sua vida.